Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto peculiar, abuso de poder. Bom, o abuso de poder é quando alguém na teoria acima de você na sociedade empurra para você coisas que ele acredita e que ele acha que são verdades, podendo até desrespeitar de certa forma a sua presença naquele local. Também são comuns ameaças e exclusão, como uma forma de repulsa mesmo. A gente pode achar formas de abuso de poder em basicamente todo lugar. No trabalho, quando seu chefe te desrespeita, achando que pode só porque ele paga seu salário, ou na escola, quando uma professora começa a falar um monte de abobrinha para um bando de adolescentes, pois ela acha que por ser professora pode. Ou até mesmo nas autoridades governamentais, que deveriam prezar pelo bem do povo, mas preferem colocar suas teses na frente. E é claro, a polícia. Um grande exemplo de abuso de poder, já que muitas vezes a polícia acha que pode tudo e insulta ou machuca as pessoas ao redor dela. O que estamos tentando dizer é que todas as pessoas deveriam ser respeitadas, não importa a sua posição. E esse é o maior problema no abuso de poder. É aquele lance de exigir respeito, mas não dá satisfação nenhuma para as pessoas. O culpado é sempre quem não dá o respeito, e sempre o abusador. Tudo isso pode dificultar a sociedade viver em harmonia, e pode prejudicar a vida de quem sofre esse tipo de abuso. Uma pessoa no trabalho, na escola, podem não ter mais vontade de frequentar aquele lugar, se isso acontecer frequentemente. Protestos nas ruas, caso o poder legislativo faça uma lei totalmente fora de questão para a população. E ainda com a internet hoje em dia, deixa ainda mais público esses casos e dá voz a quem sofre, podendo resolver o problema de outro jeito, já que é muito difícil de levar isso à justiça, e a justiça ficar do lado da vítima. Com isso em mente, nosso grupo decidiu fazer uma pesquisa sobre os assuntos para saber a opinião de várias pessoas diferentes, além de tentar ver algum padrão em quem já sofreu. Para isso a gente decidiu fazer através do Google Docs, assim a gente podia chegar em mais pessoas. Após uma breve explicação sobre a pesquisa, perguntamos se a pessoa acha que, aqui no Brasil, existe abuso de poder. E o resultado foi absurdo. De todos os entrevistados, somente uma pessoa preferiu não responder, enquanto todas as outras afirmaram que existe. Esse número mostra como todas as pessoas estão cientes da situação e como o abuso de poder pode ser um tema frequente. Perguntamos então se a pessoa já tinha presenciado ou sofrido de qualquer forma de abuso de poder, e 76% das pessoas responderam que sim. E o interessante nesse dado é que enquanto 100% dos negros e amarelos respondem que sim, brancos somam um total de 73%. Coincidência? Eu acho que não. Tivemos até relatos, pois deixamos se a pessoa se sentisse confortável, que ela pudesse falar do que ela viu ou passou, e tivemos bastantes respostas, e 26% das pessoas que responderam aconteceu no ambiente em que ela trabalha ou estuda, e 15% aconteceu com a própria pessoa. Durante essa fase, a gente quis especificar ainda mais as perguntas, que foi o seguinte: onde há abuso de poder na sociedade? A pergunta deixava você selecionar mais de uma opção, e 25% das respostas foi selecionadas todas as alternativas. Entre elas estava a polícia, no estado, no poder judiciário, na escola e em outros lugares, como no trabalho ou em algum lugar da vivência, por exemplo. E 25% das pessoas respondendo que há em todos esses lugares é um tanto quanto preocupante. Mas se formos considerar cada alternativa isolada, a resposta com maior número é a polícia, além de que 100% de negros escolheu essa alternativa, enquanto brancos veem abuso principalmente no poder judiciário. Como esperado também, adolescentes de 14 a 18 anos percebem mais do que adultos o abuso de poder na escola, não tendo um padrão de cor, mas tendo de idade. Analisando esses dados, vemos que não tem um padrão de perfil de pessoas que sofrem. Todo mundo pode acabar sendo vítima se cruzar por um caminho errado, mas percebemos como um consenso geral que quando se trata de polícia e seu abuso de autoridade, não tem como não perceber que negros presenciaram ou sofreram muito mais do que brancos. E agora chegamos na segunda questão da pesquisa, que é a justiça e o que ela faz nesses casos.
Primeiramente, perguntamos com qual nota o entrevistado avalia a justiça quando se trata de casos de abuso de poder, e menos de 4% acham efetivo, enquanto outros 4% acham regular e 92% avaliam com 0, 1 ou 2. E bem, nosso tema é bem abrangente, e uma das especificações é o abuso no poder na justiça brasileira. Então, obviamente que o abusador não vai se punir. Normalmente, eles nem percebem o quão tóxicos estão sendo, ou preferem não. Seria bom até comentar um exemplo aqui, como o caso do prefeito Crivella do Rio de Janeiro, o qual ele pediu para recolher todos os livros que ele acha impróprio na Bienal do Livro, que é o maior festival de literatura do Rio. Ele é sempre um evento enorme e ele simplesmente tirou vários conteúdos de lá. A ideia dele foi censurar principalmente o conteúdo LGBTQ+, deixando que suas crenças pessoais ultrapassassem a sua função de prefeito, prejudicando a leitura e o evento das pessoas, que nem iam perceber esses conteúdos se Crivella não tivesse feito tanta comoção como ele fez. E casos assim são muito comuns dentro da política brasileira, onde aqui no Brasil o Estado é laico, e mesmo assim muitos políticos acham que podem usar de Deus como uma forma de desculpa para fazer qualquer coisa. E nesse mesmo dado, da avaliação da justiça brasileira, percebe-se de novo aquele padrão de brancos avaliando melhor a justiça do que negros e pardos. Já as outras especificações da pessoa, como gênero, idade e classe social, não influenciam tanto nesse número. Agora, nessa etapa da pesquisa, o objetivo era descobrir o que, na opinião de cada entrevistado, nós e a justiça poderíamos fazer para, ao menos, tentar diminuir esse problema. Com a resposta sendo onde o entrevistado poderia escrever o quanto e o que ele quisesse. Como esperado, nos deparamos com respostas muito diferentes e ideias muito boas. E para nos ajudar a contabilizar, criamos categorias para encaixar todas essas ideias. O grupo leu todas as respostas para ver qual categoria ela mais tinha em comum, e o gráfico ficou da seguinte forma. Punições mais severas, com 19%, punições extremamente severas, 3%, punições no próprio local de trabalho, 4%, limitação do poder e maior fiscalização, 21%, mudança na cultura com protestos e campanhas, 21%, mudanças na forma como o poder judiciário funciona, 18%, apoio às vítimas e de fato ficar do lado delas, 2%, e os outros 11% preferiram não responder ou eles não sabiam como. Podemos ver que tem muita gente com opinião diferente, mas a maioria quer mudar isso de alguma forma. E uma coisa que todo o nosso grupo concorda é que uma das melhores maneiras é fazer com que esse assunto seja visível, que ele seja comentado, que as pessoas comecem a questionar se o que ela passa no trabalho ou na escola está certo e que essa pessoa conheça os seus direitos. Além de que com a internet a gente pode mudar muitas coisas, a polícia agora deve começar a ter mais cuidado. Agora sempre tem uma câmera que pode registrar tudo que eles fazem de ruim, e convenhamos que era muito comum ver os policiais extremamente racistas e presunçosos. E esse é o nosso vídeo, obrigado por assistir até aqui, esperamos que você tenha gostado e lembre-se que abuso de poder é algo recorrente e você deve pedir ajuda se você estiver sofrendo disso. Muito obrigado!